O auto-ódio é como uma lei que obriga as pessoas a mudarem aquilo que são, e na medida em que se tratam como um erro a ser corrigido, buscam correções ditas como certas pelo mundo à sua volta. No fim, foi este mesmo mundo que as ensinaram a se odiar. Esta é a essência dos problemas da Asuka, uma garota que aprendeu a usar do desprezo que sentia por si mesma como motivação para buscar atenção e validação externa. O que pretendo a seguir então é me aprofundar no que deu origem a tudo isso a fim de entendê-la como personagem. A fim de entender o que a fez no fim de tudo acariciar o rosto do Shinji ao mesmo tempo em que dizia sentir nojo dele. Enfim, Kyoko Zeppelin Suryu. Este é o nome da mãe da terceira criança, a grande responsável, mesmo que sem querer, por todos os fundamentais traumas que moldaram a personalidade e ações de sua filha. Seu passado foi uma tragédia por si só, e isso por 2 motivos. O primeiro surge do grave acidente que sofreu com um teste de ativação do EVA Unidade 2, que acabou dilacerando parte de sua mente e alma, que foram transferidas e aprisionadas na criatura. E isso lhe causou danos mentais graves que a levaram à loucura, tornando-se incapaz de prosseguir e cumprir com seu papel de cientista e de mãe, dissociando-se então quase que inteiramente da realidade, mas apenas quase. Embora profundamente delirante, não perdeu consciência da coisa que mais feriu seus sentimentos, o segundo motivo de sua tragédia. Kyoko era profundamente apaixonada pelo homem com quem se casou, e embora desejasse muito engravidar dele, este por escolha própria nunca lhe deu um filho, se divorciando mais tarde só para então engravidar e se casar com a amante. Tal traição dilacerou o coração de Kyoko, que desesperada em tentar compensar a decepção amorosa, passou a buscar por alguém que lhe ajudasse a superar o ex-marido, dando assim vida a Asuka Langley Suryu, uma criança gerada da doação de um exclusivo esperma de elite e feita para cumprir um objetivo. Este objetivo era compensar toda a frustração de Kyoko, que depositou sobre a criança todas as suas expectativas e planos. Planos de vê-la se transformar em uma pessoa brilhante, tanto quanto e até mais brilhante que a filha do ex-marido com a amante. Embora educasse a filha para realizar suas metas egoístas, nem ao menos teve tempo de vê-la se concretizar. Sua dissociação da realidade se agravou de tal maneira que deixou de reconhecer Asuka como sua filha, substituindo-a então por uma boneca e mais tarde se matando quando já não aguentava mais o próprio sofrimento. Observando tudo de muito perto e mesmo assim não conseguindo compreender completamente os motivos, Asuka passa a acreditar com sua ingenuidade infantil que ao menos parte do que aconteceu com sua mãe vinha do fato dela ter falhado de alguma forma, deixando então de ser desejada como filha. Se reconhecendo de tal maneira, como indesejada e falha, ela decide então se alienar e se esquecer de seu papel de criança junto a praticamente tudo que esteve até então relacionado a ele, incluindo o trágico fim de sua mãe. A única coisa que ela não quis apagar em meio a tudo isso foi o seu objetivo de nascença, o de se tornar alguém especial, preferencialmente a mais especial. E que maneira melhor de realizar isso que se tornando a mais competente, a mais habilidosa e a melhor como piloto do EVA. Seriam estes então o seu objetivo? Pois bem, Asuka nasceu com o peso de já ser considerada insuficiente, de que havia nela um buraco a ser preenchido com títulos e prestígios que provassem seu valor. No fim, ensinar a filha a buscar por tais provas servia apenas para fazer Kyoko se sentir menos insuficiente. E contraproducentemente, condicionou a filha a ter desde muito cedo os mesmos sentimentos de insuficiência. Partindo desta sensação de inadequação, Asuka se tornou mais tarde uma prodígio hiperadaptada ao mundo, inteligente o suficiente para se formar em uma faculdade com menos de 14 anos e competente o suficiente para ser a criança com a melhor sincronização e movimentação com o EVA. Claro, no fundo ainda transbordava dela a imaturidade tipicamente adolescente. Não conseguia disfarçar sua frustração ou inveja por pessoas com destaques equivalentes ou maiores que o seu. Assim como não conseguia negociar sua postura rebelde, constantemente buscando por feitos que comprovassem sua independência e mérito próprio.
De todo modo, ela buscava se afastar e fugir de sua posição de criança, pois enquanto criança, acreditava ser fraca, impotente e não desejada. Sua fixação pelo Kaji vinha em grande parte disso, não dele ser pura e simplesmente bonito para ela, mas de ser um meio dela provar ser capaz de tudo que é particularmente adulto. Desprezando então garotos mais novos por projetar neles a malícia e a falta de maturidade que ela mesma tinha. De certo modo, dá para traçar uma comparação entre ela e a Ayanami. No vídeo da Ayanami, eu disse que ela não chegou a se comportar como uma pessoa normal porque ninguém precisou dela como uma pessoa normal. Já em relação a Asuka, dá para dizer que ela não quis se comportar ou ser vista como uma criança porque acreditava que a situação não precisava dela como criança. Como a criança que foi insuficiente até mesmo para a própria mãe. Querendo ou não, o mundo estava sempre prestes a acabar com a ameaça dos anjos, e ela sempre correndo o risco de perder suas oportunidades de viver por conta disso. Sendo então justamente por ter isso bem claro em sua mente que não queria se privar de seus desejos e objetivos só porque era considerada nova demais para eles. Não queria levar uma vida de criança em um mundo onde poderia não ter tempo de virar adulta. No fim, a Terra já poderia estar completamente destruída no amanhã. Então, o que havia de tão errado em querer meter o louco em uma vida que ignorasse completamente as barreiras da idade, buscando incessantemente por seus objetivos? Bom, é que na prática, seus objetivos simplesmente não poderiam ser alcançados de uma forma tão desmedida e inconsequente. No fim, o que a Asuka mais queria e se esforçava por era conquistar a atenção e a admiração de todas as pessoas à sua volta, compensando então a falta de amor próprio que sentiu a vida inteira. Mas assim como acontece com quem investe muito tempo e esforço buscando o que não precisa ter, a frustração de não conseguir rapidamente transfigura em ódio tudo aquilo que tanto acreditou desejar. Não podia ser diferente. O anjo que invadiu sua mente a forçou a se lembrar de seu passado e reconhecer que todos os supostos motivos que se movia por eram inconsistentes e paradoxais. Ao mesmo tempo em que ela desejava assumir uma postura independente e agressiva a fim de se livrar da fragilidade e da insuficiência, consequentemente afastando as pessoas à sua volta, ela também queria garantir que fosse absolutamente necessária e solicitada por estas mesmas pessoas à sua volta, uma vez que temia acabar como sua mãe. Alguém que se matou por perder todas as suas capacidades e utilidades enquanto cientista e amor enquanto mulher, transformando então em alvo digno de dó para todos à sua volta. O ponto é que apesar de ter presenciado e já ser consideravelmente inteligente para sua idade, Asuka não realmente entendeu a tragicidade de sua mãe. Em sua mente, tudo o que aconteceu com Kyoko soou como fruto de suas próprias escolhas. Seja na hora de rejeitá-la como filha, de terminar sozinha ou de ceder à sua própria tristeza e exaustão, como se fossem coisas que estavam sobre seu total poder de decisão e não de uma severa degradação mental. Asuka ingenuamente acreditou que mesmo sendo uma mera criança, ela poderia ter feito algo para um resultado diferente, criando então um falso senso de responsabilidade e controle sobre a vida de sua mãe que passou a aplicar da mesma forma em sua própria vida. Ela realmente acreditou que se tentasse manter controle o suficiente sobre suas fraquezas e sentimentos, então ela estaria segura de não acabar como sua mãe. Mas no fim, nada do que aconteceu com sua mãe realmente se tratava de algo que poderia ser controlado. Infelizmente, existem tragédias que são simplesmente inevitáveis, e tentar se responsabilizar ou responsabilizar alguém por elas não muda o fato de estarem completamente fora do nosso controle. O anjo que invadiu sua mente lhe obrigou a enxergar o quão impotente ela realmente era perante tudo isso. De que tentar esquecer o passado pondo uma mentira no lugar dele não lhe daria uma força real suficiente para torná-la dona de seu próprio futuro, uma vez que o acaso sempre poderia surgir e determinar ou estragar tudo. Enfim, esta foi uma verdade dura o suficiente para fazê-la perder por dias o controle e consciência sobre si devido aos sérios danos mentais que sofreu com o processo de assimilação, mas que mais tarde, felizmente, os ajudaram a entender que tal perda de controle e consciência foi igual para sua mãe. Assim como Asuka não odiava o Shinji e não queria matá-lo de fato, sua mãe também não a rejeitou como filha ao ponto de tentar matá-la. Não terminou sozinha por merecer e nem se matou por querer. Entendendo isso,
de que sua mãe em plena saúde nunca teria feito as coisas que fez, Asuka pôde então finalmente preencher seu vazio interior daquilo que realmente precisou. Que não grandes feitos ou reconhecimento de várias pessoas, mas a confirmação do amor de uma mãe que sempre a quis como filha. Assimilando isso e abrindo por completo seu coração, ela pôde então entrar em perfeita sincronização com Eva, que em suma era a sua própria mãe. E em apoio da mãe, aniquila praticamente todo o exército da Cilly e quase mata toda a série Eva. Se não fosse, é claro, pela ridícula habilidade de regeneração que possuíam. A partir daqui, acho que é importante ressaltar algumas diferenças entre o mangá e o filme. No filme, a Asuka morre em meio à luta, mas no mangá ela é salva pelo Shinji. Cena em que, inclusive, ela demonstra muito amadurecimento ao aceitar receber ajuda e até agradecer por isso, sem se sentir ofendida ou inferiorizada de alguma forma, uma vez que já não sentia mais a necessidade de constantemente se provar para alguém. A segunda diferença que eu acho importante pontuar é que no mangá não existe a cena bizarra do hospital, e que portanto não é do mangá que tirou a explicação para ela ter dito que nojo na última cena do filme. Para mim, a explicação para tudo isso pode ser retirada dos 2 últimos capítulos do anime. Neles é mostrado outra perspectiva do processo da instrumentalização humana, que se resume essencialmente nos personagens confessarem suas verdades mais profundas uns para os outros, para que possam se compreender e se fundir completamente em um único ser perfeito. Logicamente, se tratou de um processo bem tortuoso e constrangedor, porque os personagens teriam de contar seus segredos mais íntimos. Não sendo então por acaso que personagens como Misato e Shinji estavam surtando de tanta vergonha e estresse. Enfim, o ponto é que, embora não tenha sido mostrado, é possível deduzir que em algum momento Shinji teve de admitir a merda que fez no hospital. Pode-se concluir então que após ele e Asuka rejeitarem que seu corpo fosse diluído na instrumentalização, eles retornaram sabendo da verdade um do outro. Pelo absoluto constrangimento, Shinji tem o impulso de matar Asuka para não ter que lidar com as críticas, mas ela, já estando mais madura por todo o desenvolvimento e confissões durante a instrumentalização, não poderia mais negar seus sentimentos pelo Shinji, os demonstrando então pondo a mão em seu rosto, ainda que ao mesmo tempo não pudesse deixar de demonstrar a enorme repulsa pelas atitudes do Zé Buceta. Meu Deus, eu falei isso mesmo, véi. Enfim, eu sou o In, e se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe com um amigo, isso me ajuda bastante. Se existe algum personagem que você gostaria de me ver analisando, confira se já não existe algum vídeo sobre. Caso contrário, por favor me fale sobre ele nos comentários. Enfim, agora eu vou ficando por aqui. Tchau!